Vocês viram que é propósito, né? Esse exemplo que nós temos de uma proteína, nós temos um similar da Casa do Porco aqui, que é um pouco, segue um pouco esse modelo, não com essa dimensão de produção, né? Mas é interessante como é um modelo onde você usa o elemento como um todo, né? No aproveitamento e de integrar uma cadeia de uma forma única. E tornar isso também uma tendência, um momento, uma forma onde você nem tem essa prática, quer dizer, não é nem consumo natural na Venezuela, pelo que ele disse, mas basicamente acaba se tornando um consumo. Né? Isso é muito legal isso, é uma forma muito interessante de você desenvolver produtos. E dentro desse contexto, quer dizer, você tem que ter um propósito na medida em que você consegue trabalhar o seu ingrediente, a sua proteína. Nós temos aqui um exemplo de um projeto, de uma ideia, de um contexto e de um conceito que me parece único, porque primeiro é um momento único dentro de uma cidade como Rio de Janeiro. E ter esse espaço e ter esta vontade de desenvolver gastronomia dessa forma, aonde esse cara desenvolve, a partir dos elementos em que ele busca e com a complexidade no final que ele trata, com maturação, com cuidado na busca do pescado, com aproveitamento também integral, com a sustentabilidade, com o entorno no qual ele está vivendo, e ele vive, na verdade, ele trabalha, na verdade, é incrível. Então, e é uma das grandes surpresas que nós temos como restauração no país, eu digo no país, uma estrela que realmente brilha, né, no Rio de Janeiro, e é um prazer, uma honra tê-lo aqui. Né? Então, vou falar rapidamente, aqui falando, né, à frente do restaurante Ociá, Jerônimo Atuel se dedica à pesquisa de técnicas de conservação de peixes e frutos do mar, priorizando a pesca consciente e o uso integral dos animais. Nascido em São Paulo e radicado no Rio de Janeiro, ele foi reconhecido como chefe de revelação em 2022 pelo Comer e Beber da Veja Rio, destacando-se por suas receitas inovadoras e valorização de pescados locais pouco convencionais. Agora, pouco convencionais é onde fica o Ociá. Com vocês, chefe Jerônimo Atuel. Vem para cá. Muito obrigado. Obrigado, querido. Isso aqui é teu? Perfeito. Você vai usar? Vou sim. Então vai. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, para quem não me conhece, sou Jerônimo Atuel, sou cozinheiro. E hoje, com muito orgulho, a gente vem trazer aqui um pouco desse projeto, o Ociá. Quero agradecer o convite, né? Muito legal estar num evento desse, evento que por anos a gente vem acompanhando, né? Vendo muita coisa, vendo cozinheiros aqui trazendo novidades, falando sobre culturas, técnicas, processos. Então, é uma honra muito grande estar aqui, podendo falar um pouquinho para vocês. Vou contar um pouquinho da minha história. Eu nasci aqui em São Paulo, fui criado em Minas Gerais, no Espírito Santo. O Espírito Santo foi onde eu tive o meu primeiro contato com o mar. Eu frequentava ali uma parte da praia onde pescadores costumavam frequentar aquele espaço. É um pier onde tem uma imagem de Iemanjá. E carinhosamente eles deram o nome de Pier de Iemanjá. Esse pier existe até hoje. E até hoje os pescadores frequentam esse lugar. E é um ambiente muito legal. Um lugar que você vai, você ouve histórias, você vê pescadores antigos, pescadores novos, trocando informação.
Então aquilo dali é um ambiente muito interessante para quem gosta da pesca, igual eu sempre gostei. E o interessante de frequentar aquele espaço é que você tem contato com diferentes pescadores em diferentes épocas, em diferentes horários do dia, com condições climáticas diferentes. Então, cada dia, um pescador vai trazer um conhecimento, vai te ensinar alguma coisa de alguma forma. Então, eu lembro, isso eu tinha, não sei, 12 anos de idade. Eu ia para a praia com minha família, com minha mãe, e tinha 3 senhoras que frequentavam a praia no domingo. Elas chegavam às 4 da tarde e eram 3 senhoras que montavam o material de pesca e ficavam pescando na areia da praia, ali meio que na espuma, né? Pegando peixes pequenos. E eu, criança, muito curioso, ficava ali enchendo o saco delas, enchendo elas de pergunta, e elas com toda a paciência do mundo me respondiam, me ensinavam. E eu achava aquilo muito legal, porque afinal, é uma prática que não é muito comum, né? Imagina, eu tinha vindo de Minas Gerais, fui morar na praia, aí vendo 3 senhoras pescando, e o interessante daquilo é que elas passavam a tarde, capturavam alguns peixes, e no final levavam aquilo para casa para comer, e eram peixes muito diferentes, né? Ali na espuma da onda você pode pegar vários tipos de peixe. Eu lembro que elas pegavam curvina, um peixe que lá eles chamam de pé de banco, xerelete, carapau, linguado pequeno. Então no final do dia tinha uma mistura de peixes ali na sacola muito interessante. E eu passava a semana inteira esperando esse momento, o momento de ir para a praia e encontrar essas senhoras novamente, para poder perguntar mais e mais coisas. E ali eu comecei a criar uma curiosidade muito grande pela pescaria, né? E no final dessa praia tinha o pier da Iemanjá, onde eu comecei a frequentar. Eu lembro que minha mãe ia fazer caminhada, eu ia com ela, chegava lá, o pessoal estava pescando e eu pedia a ela para ficar lá no pier. E tinha um senhor que ele morava na minha rua e ele frequentava esse pier, então ele estava lá quase todos os dias. E ele falava para minha mãe, deixa ele aí que eu cuido dele, e quando eu for embora para casa a gente vai junto. E nessa de ficar ali, eu comecei a aprender um pouco sobre muitos estilos de pesca. E engraçado que é um tipo de conhecimento que é difícil, né, você ter contato, porque muitas vezes você está conversando com um pescador que frequenta aquele ponto ali há 10, 20, 30, 40 anos. Então ele já viu coisa ali que só estando presente por todo esse tempo você vai conseguir ver. Então, às vezes, eu via esses pescadores, um dia ele pescou uma carapeba, e no outro dia que eu estava presente nesse lugar, um outro pescador pescou uma carapeba também. E eles tratavam esse peixe de maneiras diferentes, né? Cada um tinha a sua maneira de limpar. Isso era muito legal. Como eu gostava de capturar o peixe, eu gostava também de limpar e de levar para casa e preparar. Criança, né? Igual você subir numa árvore e tirar uma fruta. Você quer pegar fruta, você quer descascar, você quer comer. E a sensação que eu tinha com a pesca era a mesma. Eu queria pescar o peixe, mas queria também ter o prazer de levar para casa, de abrir ele, de ver o que tinha dentro, de ver do que ele se alimentava, né? O que sobrava quando eu limpava, o que eu podia fazer com aquilo ali, cozinhar para minha família, para os meus amigos. Então era uma jornada muito legal. Desde dormir sabendo que eu ia pescar no outro dia, né, porque gera uma ansiedade enorme, porque a pescaria é uma aventura, você não sabe o que vai acontecer. Então, criança, eu já dormia pensando nisso, acordava muito cedo e ia para lá pescar. Chegava lá, tinha esses contatos com diversos pescadores, que no geral sempre foram muito atenciosos e sempre me ensinaram muito. Especialmente um personagem que quando eu cheguei lá, ele já frequentava esse lugar há mais de 20 anos. Gente, eu estou falando de 25 anos atrás, tá? Eu vou lá até hoje, e até hoje ele está lá. E até hoje a gente conversa, até hoje a gente troca informação. Então, era muito interessante porque aprendia-se muito ali, e eu ainda aprendo. Quando eu vou lá visitar os amigos, eu vejo o que está acontecendo, né? As pessoas se atualizando, trazendo novos equipamentos de pesca, aprendendo a ler melhor as previsões, né? Sendo mais assertivos na captura de determinadas espécies. Então, é sempre muito interessante estar ali.
E eu lembro bem, assim, falando desse trato do pescado, né? Tem uma época do ano que se pesca muito baiacu, e é um peixe que a galera tem um pouco de receio. E lá eles limpavam de diversas maneiras. Um deles abria a barriga e tirava as vísceras, sem romper ali a bolsa do fel, né, que é o grande perigo. O outro amarrava uma linha e pendurava esse peixe na árvore e deixava esse peixe pegando sol por 1, 2, 3 horas, e ele secava a pele e ele ia lá e limpava depois, porque perdia a viscosidade, né? Então ficava mais fácil. E tudo isso era muito divertido, muito interessante assistir pescadores antigos fazendo esse tipo de coisa, que são atos que a gente não vê em sala de aula, não se vê num restaurante, a gente vê isso mesmo estando presente ali junto a eles. Bom, nesse espaço surgiu essa curiosidade, e em algum momento da minha vida eu descobri que existia a profissão de cozinheiro, e tive um outro personagem muito importante na minha vida também, um vizinho, que morava em um apartamento ao lado, no prédio que eu morava, em Vitória, Micael é o nome dele, sou muito grato a esse vizinho. Paralelo a isso, assim, meu pai foi embora muito cedo, eu não tive contato com meu pai, então todo ser masculino que eu achava interessante, eu meio que adotava como pai, e eu buscava aprender com ele ali. Então lá no Pier de Iemanjá eu aprendi muito com muitos pais diferentes, então eu tive muitos pais pescadores, isso foi uma oportunidade muito legal. E no meu prédio tinha esse vizinho que era uma pessoa que eu admirava muito, e ele fazia de tudo, ele era dentista, ele era mergulhador, ele escalava, ele pedalava, então eu achava muito divertido aquele ser, ele sabia muita coisa, e além disso, ele sabia cozinhar. E eu fui criado numa casa com 3 mulheres, então não tive a referência de um homem cozinhando, né? Na minha casa só tinha mulheres. E o meu vizinho cozinhava e eu achava aquilo muito legal, porque ele me chamava para na casa dele vê-lo cozinhar e preparar as receitas. E aí eu fui juntando essas informações e entendendo, né, que eu podia capturar o pescado, eu podia me divertir pescando, eu podia levar esse peixe para minha casa e eu podia cozinhar e convidar um amigo, ou fazer isso para o meu familiar, ou fazer isso na casa desse meu vizinho que eu tanto admirava e admiro até hoje, a gente tem contato até hoje. E ali eu comecei a entender melhor essa atmosfera e descobri que existia a profissão de cozinheiro e fiquei com isso na cabeça. Bom, acho que eu vou tentar. E aí, esse meu vizinho, como ele cozinhava muito e a gente morava num prédio, ele mantinha uma pequena horta embaixo do prédio. E nessa horta ele plantava manjericão, alecrim, tomilho, e eu não conhecia essas ervas. E ele me levava lá embaixo do prédio quando ele ia cozinhar e tirava essas ervas e levava para a cozinha para preparar uma comida. E isso ficou muito marcado para mim. E aí um dia na rua eu encontrei um amigo que eu não via há muito tempo, e ele me falou, cara, lembrei de você, porque você pesca, né? Eu estou trabalhando em um restaurante e aprendi a fazer um azeite de manjericão, que é muito bom para comer com peixe. Aí quando ele falou isso, meio que me deu um estalo, né? Poxa, eu pesco e eu conheço o manjericão, é muito legal, porque o meu vizinho planta manjericão. Tá aí uma boa ideia, de repente é um caminho a se seguir. E eu me dediquei a seguir esse caminho da cozinha, fui nesse restaurante que esse amigo trabalhava, pedi para chamar o chefe de cozinha e falei, poxa, meu amigo trabalha aí com você, e ele me falou que vocês abrem vaga para estagiário, e eu gostaria de estagiar aqui, como é que funciona? Isso era uma sexta-feira à noite, fui num horário muito ruim, né? E ele falou, você quer muito estagiar? Eu falei, quero. Então vem para cá que eu vou te dar um uniforme. Me deu um doma e eu entrei para a cozinha ali naquela hora, completamente perdido, e desde então nunca mais voltei ao normal. Fiquei na cozinha mesmo. Bom, eu contei um pouco dessa história porque, para entenderem mais a fundo assim, os reflexos do trabalho que a gente faz hoje, né? Hoje existe o Ociá, que é um restaurante no Rio de Janeiro. Esse restaurante ele está na esquina de uma ilha, de um arquipélago que está dentro de uma lagoa de água doce que desemboca no mar. São 12 ilhas e uma delas é a Ilha Primeira. Na pontinha dessa ilha a gente achou uma casa e a gente conseguiu alugar essa casa e montamos esse projeto. Então no Ociá você só consegue chegar de barco.
O OCA é um restaurante especializado em peixes, com foco em comida na brasa e pescados não convencionais. Eu vou mostrar para vocês algumas fotos aqui, e eu acho muito legal falar sobre isso, porque é muito importante para a gente. Eu particularmente acredito que o cozinheiro tem um superpoder, né? O cozinheiro, ele tem a capacidade de transformar algo que não tem tanto valor e não é tão utilizado em algo muito interessante, que gera uma curiosidade, que o cliente quer entender do que se trata, quer saber a história, quer provar. Então, você transformar um produto que não tem tanto valor em algo interessante, a ponto de uma pessoa sair de casa para ir a um restaurante provar, isso é muito interessante, isso é muito legal, né? E o outro ponto que eu acredito muito, assim, e a gente tenta fazer um trabalho para manter essa ideia viva, é de que, assim, a vida é muito especial, né? Todo produto é uma vida, toda vida é nobre. Assim, todo pescado é nobre, todo peixe é nobre. Não tem peixe bom e peixe ruim. Tem peixe que já não está com uma qualidade muito boa e tem um peixe que foi bem cuidado e está ainda em um estado de muita qualidade. Então, no restaurante, quando a gente abriu, a gente precisou tomar algumas decisões, porque é um restaurante que está em uma ilha, a dinâmica é completamente diferente de um restaurante na cidade. Então, a natureza meio que me forçou a tomar algumas decisões assim, e depois eu fui entendendo que eram decisões que me ajudavam a configurar melhor o nosso estilo de trabalho. Ao invés da gente tentar trazer o máximo de produtos possível para a nossa cozinha e fazer o máximo de receitas que dava e tentar oferecer tudo que a gente podia fazer, a gente começou a retirar produtos do restaurante. O primeiro passo foi, eu pensei, poxa, eu pesco há tanto tempo, eu tenho contato com peixes muito legais que as pessoas às vezes não conhecem, né? Então eu vou tentar fazer um trabalho mais voltado para esses peixes. Então uma das decisões foi não trabalhar com algumas espécies. Então desde que iniciamos o OCA 3 anos atrás, eu optei por não trabalhar com cherne, badejo, garopa, robalo e linguado. Esses peixes são sensacionais e a gente sabe disso, né? Mas a gente tem uma variedade de peixes tão interessantes quanto esses peixes, e a nossa ideia foi colocar esses peixes em evidência e provar que eles podem oferecer o mesmo resultado que esses outros peixes que as pessoas julgam nobre. Volto a dizer, a gente considera todo pescado, todo peixe nobre, né? Então, além disso, a gente entendeu o seguinte, bom, para a gente trabalhar com um produto de bastante qualidade, a gente precisa saber de onde vem, e quanto mais próximo esse produto tiver, melhor será a referência, mais fácil vai ser o contato com o fornecedor, mais a gente vai entender da procedência desse produto. Então nós decidimos fazer uma gastronomia costeira e trabalhar com o que a gente tem ali na nossa costa. Então no OCA a gente também não trabalha com lagosta, lagostim, cavaca, ostra e vieira, que são produtos que eu amo e que milhares de restaurantes fazem um trabalho muito especial em cima desses produtos. Porém, a gente optou por não trabalhar com esses produtos porque não tem ali na costa. Então a gente priorizou o que a gente tinha. Hoje a gente trabalha basicamente com 5 produtos que são os principais: lula, camarão, polvo, mexilhão e peixe. E pensando dessa forma, a gente conseguiu reduzir o nosso estoque, a gente conseguiu criar uma afinidade muito maior com esses produtos, a gente conseguiu trabalhar mais esse produto, né? Acho que mais legal do que a gente servir 5 conchas, é a gente servir uma concha de 5 formas diferentes. E aí você tem ali a opção de surpreender com aquele mesmo produto, trabalhando ele de diversas maneiras, né? Bom, e assim a gente foi configurando ali a nossa cozinha, fomos entendendo a dinâmica de se ter um restaurante em uma ilha, né? Tudo chega de barco, acreditem. Concreto para fazer a obra, andaime, peixe, camarão, gelo, tudo chega de barco, então a dinâmica é outra.
O que a gente podia e pode fazer para poupar espaço e tempo, a gente se dedica bastante a isso para otimizar a operação. E aí devagar a gente vai entendendo, né? Tudo tem seu tempo. Então, muito legal, eu estava falando isso ali atrás, que nada melhor do que o tempo para fazer com que você desenvolva cada vez mais afinidade com o produto. E quanto mais afinidade você tem, mais alternativas você descobre, é mais fácil você arriscar muitas vezes com um produto, né? E chegar ao acerto muito mais rápido do que você arriscar com milhares de produtos. Então, nessa linha de pensamento, a gente foi desenvolvendo o nosso trabalho. Então, hoje, a gente trabalha basicamente com o que tem na peixaria ou com o que o nosso fornecedor nos oferece. Lembrando que nem sempre a gente consegue comprar o melhor peixe possível. A gente sempre busca o melhor que tem naquele momento, né? Eu queria um peixe 10 de 10, mas hoje não tem. Hoje tem um 6 de 10. A gente criou essa escala para se referir à qualidade do pescado, para ficar mais simples. Hoje tem um peixe 7 de 10. É o que tem. Vai fechar o restaurante? Não dá. Então, o que a gente pode fazer para trabalhar esse peixe, para ele perder qualidade de forma muito mais lenta, ou a gente utilizar ele o mais rápido possível, para a gente manter ele nesse estado de qualidade que ele está, que já não é o melhor, né? Então, não é tão fácil quanto parece conseguir um produto de altíssima qualidade. Então, o nosso foco de atenção é conseguir o melhor produto que o mercado pode nos oferecer naquele dia. Hoje nós temos alguns parceiros que nos avisam quando estão indo para o mar, né? A gente tem uma série de facilidades e relações que nós criamos nesses 3 anos que nos facilitam um pouco. E ainda assim, acreditem, eu garanto, é muito difícil conseguir um peixe de muita qualidade. Vou passar aqui agora alguns exemplos. Tem alguns pratos que eu desenvolvi no restaurante junto com um time de cozinheiros que a galera é muito engajada e é muito legal você chegar num ambiente de trabalho e um colaborador trazer uma ideia, né, para um problema antigo. Geralmente a gente chega nos ambientes e as pessoas nos trazem mais problemas. Então chegar no restaurante e um cozinheiro trazer uma ideia de um aproveitamento de um peixe, de uma nova receita com uma parte de um produto que a gente não conseguia utilizar. A gente está falando hoje, gente, as 2 casas, os 2 restaurantes, né? A gente trabalha com uma média de 2 a 2,5 toneladas de peixe por mês. Então, é muita apara, é muita cabeça, é muita barriga, muito colar, muito fígado, muita ova, muito coração. E o que a gente faz com isso, né? Então, na medida do possível, a gente tenta filtrar e selecionar muito bem esses produtos, a fim de oferecer para o cliente, fazer um trabalho que seja interessante, sem forçação de barra, e conseguir oferecer algo que seja divertido de se comer. Eu queria fazer 2 perguntinhas aqui para vocês. Quantas pessoas aqui já foram no mercado e compraram um peixe inteiro e levaram para casa para limpar? Levanta a mão para mim, por gentileza. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Legal. 7, 8. Quantas pessoas já comeram fígado de peixe aqui? 3 pessoas, 4 pessoas. É legal, né? Porque você para pensar, a gente come fígado de galinha, fígado de porco, fígado de boi, e na maioria das vezes esses animais se alimentam de forma artificial, e a gente não come o fígado do peixe, que se alimenta, na maioria das vezes, se alimenta naturalmente, né? Os pescados que são capturados no seu habitat natural. E é um produto tão interessante, a gente gosta muito, a gente trabalha com fígado de peixe, então isso é um dos exemplos de produtos que a gente consegue utilizar esse superpoder que o cozinheiro tem, trabalhando com um produto que é muito nobre, o peixe. Porque, uma outra curiosidade, assim, no restaurante a gente não coloca no cardápio o nome do peixe, lá não tem isso, porque a gente não sabe qual peixe a gente vai trabalhar. Então, é o peixe do dia. E aí a gente faz um briefing com a galera na hora do almoço, e o garçom sabe qual peixe vai ser servido, e ele passa essa informação para o cliente. Por incrível que pareça, nós nunca tivemos uma resistência, e nunca tive um cliente que exigiu, não, eu só vou almoçar se tiver robalo, eu só vou comer se tiver linguado. Isso nunca aconteceu.
E é curioso porque ainda tem gente que faz isso. E eu acho engraçado porque é uma exigência um pouco controversa, né? Porque a pessoa não quer saber o estado de qualidade do pescado, ela quer saber a espécie. Eu quero, tem robalo? Não tem robalo? Então, robalo é bom, né? Depende, às vezes uma guaivira que foi bem cuidada e manipulada, que tem 2 dias, 3 dias de gelo e foi feita uma boa despesca, está 1000 vezes melhor do que um robalo que está 10 dias no gelo, passou um tempo no sol, foi capturado de uma forma que não teve tanto cuidado. Então o cliente deveria se preocupar com a qualidade. O que você tem de mais qualidade hoje, né? Qual o melhor peixe você tem hoje para me servir? Cru, assado, cozido, enfim. Mas não, muitas vezes você ainda vê a pessoa perguntando se tem aquele peixe que ela gosta, né? Tem robalo? Tem garopa? Então, a gente conseguiu fazer um trabalho e a gente conseguiu fazer com que as pessoas se sintam à vontade e seguras para sentar no restaurante e comer o peixe que a gente tem para oferecer no dia. Isso é uma conquista muito interessante, assim. Bom, vamos lá. Gente, aqui a gente tem uma linguiça de peixe, uma linguiça de peixe defumada. A gente faz ela na brasa e geralmente a gente faz uma linguiça do que a gente chama de mistura. A gente vai lá na banca do pescador e compra aquela quantidade de peixes que ele não consegue vender, porque são muitos peixes diferentes, de diferentes tamanhos, né? Às vezes são difíceis de limpar, muitas vezes não se conhece a espécie, existem milhares de dúvidas como, o que eu vou fazer com esse peixe? Eu vou chegar em casa, eu faço uma moqueca, eu faço filé, assado, frito, eu cozinho, eu corto como? Em posta? Por qual lado eu começo? Esse peixe tem escama ou é de couro? Né? Então são tantas dúvidas, e aí acaba que as pessoas não compram, muitas vezes os pescadores levam para casa, para a própria família consumir, ou então eles deixam ali na banca, e alguns clientes levam o que eles mesmos chamam de mistura, né? Então aí é um exemplo de um aproveitamento de um pescado, que não tem o valor que você deveria. Então a gente faz uma linguiça lá, com o que tem no dia na peixaria, funciona super bem. Do outro lado, eu queria fazer outra perguntinha também. Alguém aqui conhece ubarana? Uma pessoa, 2 pessoas. Legal, galera. Esse peixe é um peixe curioso, assim, para os pescadores esportivos. É um peixe muito divertido de se pescar, né? Porque é um peixe muito forte. E é um peixe que desafia muito o pescador, porque ele se debate muito. Ele tem uma boca muito dura, assim, né? Então geralmente o anzol escapa demais. E além disso, o brasileiro tem muita mania de falar, né? Poxa, esse peixe tem muito espinho. Na verdade, quase todos os peixes têm espinho, tudo depende de como você vai limpar, de como você vai tratar esse pescado. Mas a ubarana, no caso, ela realmente é um peixe que tem muito espinho e ela tem a carne até um pouco pastosa. Então, na maioria das vezes, os pescadores descartam esse peixe, porque dá trabalho, né? Tem que tirar da rede, botar no barco, é mais peso para carregar, esse peixe não vai vender, as pessoas não conhecem. Então, raras as vezes o pescador leva esse peixe para casa para a família fazer um bolinho, né? Geralmente eles raspam a carne com a colher, misturam com batata cozida, sal, cebolinha e fritam, e fazem um bolinho de ubarana. E aí o que eu comecei a fazer, eu tenho o hábito de frequentar a peixaria sempre que eu consigo. Eu moro numa ilha, então nessa ilha eu tenho um barquinho que fica na minha casa, eu pego o barco, vou navegando até a peixaria para ver o que tem no dia. E cheguei lá algumas vezes e vi o ubarana na banca e falei, cara, pesa para mim a ubarana. Aí ele falou, não, pode levar. Eu falei, não, pesa aí, cara, vou comprar. Não, tá maluco, pode levar. E o ubarana é um peixe que eu sempre pesquei, sempre achei muito legal. E eu aprendi lá no pier da Iemanjá, quando eu era moleque, que eu ficava lá pescando, que eu contei para vocês, com os pescadores de lá, formas de se preparar o ubarana. Então eu já sabia lidar com esse produto. Das primeiras vezes eu levei e depois eu falei, cara, faz o seguinte, eu sei que vocês descartam, guarda esse peixe para mim, traz para a peixaria, coloca gelo, que eu vou pagar R$10 no quilo desse peixe. Pode ser? Ah, beleza, então vamos trazer. E começou a chegar para a gente o ubarana, e é um peixe muito legal, ele é tão legal que você pode
tem várias formas de você extrair a carne, né? Você pode abrir ali ele pelas costas, passar uma colher e a carne vai sair igual uma manteiga, igual uma pasta. Você vai colocar ali sal, pimenta do reino, passar aquilo no pão e comer direto. É muito legal, um produto muito bom. É difícil você fazer um filé e depois catar as espinhas, né? Então, às vezes eles amassam o peixe com um rolo e vão extraindo essa carne. A gente começou a fazer testes com o barana e a gente fez o boudin blanc, que é esse embutido aí branco que vocês estão vendo, né? E foi muito legal porque por a carne da albarana ser pastosa, foi muito mais fácil a gente conseguir emulsionar essa proteína para poder fazer o embutido e ficou muito legal. Então, um peixe que é descartado, que as pessoas não consomem, a gente conseguir levar para dentro de um restaurante e servir, é muito legal. Isso daí é a prova de que o cozinheiro está sabendo utilizar o superpoder que ele tem, que é o que eu falei, repito aqui mais uma vez, né? O poder da transformação somado à ideia de que todo peixe é nobre. Então esse é um produto muito legal que a gente fez no Oceá por um tempo com esse peixe, a albarana. Aqui nós temos também 2 exemplos bem legais. Isso aqui é um colar de dourado, né? A gente está chegando agora na temporada do dourado, verão é muito bom para esse peixe. E lá no Oceá a gente mantém o peixe em uma câmara refrigerada, né? E a gente não congela o peixe. Ali é um método de conservação a frio. Então a gente está em contato com esse peixe diariamente. Às vezes o peixe tem 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos. E você vai ali, você está vendo esse peixe todos os dias. Um dia você tira o filé, outro dia você tira a barriga, no outro dia você tira a bochecha e vai ficando, né? Fica toda a coluna vertebral. Quando você abre, tem os órgãos, tem o coração, tem o fígado, tem o estômago. E aí, com o passar do tempo, você vai quebrando a cabeça porque sobra muita coisa do peixe. E você precisa utilizar isso de alguma forma. E às vezes demora, né? Às vezes demora. Você criando afinidade com esse produto, volta e meia surge uma ideia, a gente testa muita coisa, a gente erra muito, muito mais do que acerta. Mas quando a gente acerta um produto é muito interessante e é muito legal acertar uma receita, um prato com um produto que não é tão interessante ou um produto que as pessoas não conhecem ou nunca provaram. Esse é um produto que as pessoas servem, muitos restaurantes servem, e a gente conseguiu preparar um prato que se tornou um prato conhecido no restaurante a ponto das pessoas chegarem com o celular e mostrar a foto. Pô, queria pedir esse prato aqui. E isso é muito legal. Para a gente isso é muito interessante, conseguir servir um corte que não é tão comum e as pessoas irem até o restaurante para poder provar essa parte do peixe que é um pouco do aproveitamento, né, que eu estou falando aqui e que a gente bate muito na tecla. Do outro lado a gente tem um outro peixe que ele é conhecido como xarel olhudo, em alguns lugares chamam de carapau, lá no Rio chamam de graçainha. É um peixe que eu sou muito fã, assim, eu sou suspeito para falar de peixe, tá, gente? Mas eu gosto muito desse peixe. E é um peixe que geralmente você compra ele na peixaria a R$8 o quilo. Aí é curioso, porque esse prato, ele é feito com um peixe que tinha aproximadamente 350 gramas, que a gente divide ele em 2. E a gente tira a coluna vertebral dele, mantém a cabeça, mantém o rabo, e com um peixe de 350 gramas a gente prepara 2 pratos. Um peixe de 350 gramas, que a gente comprou numa peixaria a R$8 o quilo. 1 quilo, basicamente são 3 peixes desse, que você consegue produzir 6 pratos de um peixe que não é tão utilizado, e conseguir fazer isso e oferecer um peixe com essa qualidade, né, e mostrar que é possível você oferecer um resultado tão interessante quanto se você estivesse trabalhando com outro peixe, como a garopa, o robalo, enfim. Então, essa é uma outra prova assim, de testes que nós fizemos que funcionou super bem e que a gente consegue apresentar um pouco da beleza do peixe, né? A gente faz questão de tentar preservar o rabo,
a nadadeira, a cabeça, o olho. E esse é um peixe que ficou alguns dias nessa câmara, está perdendo umidade. Então, por conta dessa perda de umidade, a gente consegue obter uma crocância mais interessante do que quando o peixe está muito fresco, né? Então esse peixe, ele passa ali na brasa muito forte, assim, muito quente mesmo, por aproximadamente 1 minuto e meio, a gente tira, fatia, e ele é servido com a pele crocante e a carne meio crua, e é um peixe que não é tão utilizado como a gente gostaria, mas a gente conseguiu fazer esse trabalho, saiu bastante esse peixe, e óbvio, né, a gente tem que ter paciência para lidar com a natureza. Isso foi há 2 anos atrás. No ano passado, esse peixe não apareceu para a gente, esse ano também não. Vamos ver se aparece no verão, né? Seria muito legal voltar a servir esse prato, porque ele é divertido, é um peixe legal de se trabalhar. Aqui a gente tem fígado. Fígado de peixe, ele é servido com molho, com uma base de vinho branco, sriracha, shoyu, mel, creme de leite. E um produto também que chamou muita atenção e a gente teve uma procura muito grande no restaurante que a gente não esperava. Então, poder servir fígado de peixe é legal, assim, é uma prova de que é possível, né? Que a gente tem que arriscar, que tem a oportunidade de estar na cozinha, que às vezes não nos sobra tempo, né? Não é todo mundo que tem um tempinho sobrando para testar. Também não são todos os restaurantes que recebem o peixe inteiro e têm a oportunidade de trabalhar com esse produto, né, de entender essas sobras, de tentar utilizar o que não é o filé. Então, claro, cada um vai tentar se adequar na dinâmica do seu espaço. Por sorte, no OCA, a gente tem essa facilidade. O pescador muitas vezes leva o peixe até a nossa porta, para o barco na porta do restaurante e deixa o peixe lá. Então, por conta dessa facilidade, dessa relação que a gente criou com o pescador, a gente consegue testar e, às vezes, chegar a um prato, um produto interessante. E uma história curiosa sobre o fígado é o seguinte, que eu acho que, às vezes, para você concretizar uma ideia, né, principalmente dentro da cozinha, não se trata só de cozinhar. Cozinhar é só um detalhe. E o fígado era um produto que eu sempre achei muito interessante. Eu tinha dificuldade de conseguir em quantidade. Além do fígado dos peixes que a gente recebia, a gente limpava. Como eu ia na peixaria diariamente, eu via o pescador limpando o peixe e descartando o fígado. E aí, às vezes, eu chegava e falava, cara, será que tem como você guardar esse fígado para mim? Eu passo aqui amanhã e levo. E aí, chegava no outro dia, o pescador não tinha guardado o fígado. E, cara, caramba, como é que eu vou conseguir esse fígado? Não, o cara está jogando no lixo o fígado. E eu lembrei da história da ubarana. E eu cheguei um dia, fizemos contas no restaurante para entender como ficaria o CMV do prato. Cheguei na peixaria no outro dia e falei, seguinte, cara, guarda o fígado para mim, eu vou te pagar R$50 no quilo. Pode ser? Hoje eu chego na peixaria, cada pescador tem uma sacolinha do lado assim, ó. Está limpando o peixe dele, está juntando o fígado. Então, às vezes, essa relação com o fornecedor, ela precisa ter um pouco mais de contato, né? E aí o pescador entender que um produto que era jogado fora tem alguém que vai comprar, é muito legal. Isso fortalece esse elo, fortalece essa relação e você consegue mais espaço, mais oportunidade para desenvolver mais coisas. E eu acho engraçado porque eu vou na peixaria e aí às vezes eu chego e falo, ih, chegou o maluco da linguiça. Esse moleque faz linguiça de peixe, porque os caras não têm essa cultura, né? Muitas vezes nunca viram. Então uma prática muito comum nossa no restaurante às vezes a gente prepara alguma coisa e leva para a peixaria para os caras levarem para casa e provarem. Há pouco tempo eu cheguei na peixaria e um pescador falou para mim, rapaz, levei fígado para casa, minha mulher empanou e fritou, foi o sucesso do domingo, nunca mais jogo fora. Pô, muito legal isso, cara. Saber que por conta de uma troca, né, de uma conversa, ele pegou um produto que às vezes há 5, 10, 15, 20 anos de pesca, ele nunca levou para casa, nunca arriscou, né? Lógico que ele tem outras prioridades, outras preocupações. Então ver o pescador fazendo isso é muito legal, uma conquista para a gente, é muito interessante. E também conseguir chegar na peixaria e saber que tem fígado disponível para você comprar. Bom, como eu falei, hoje a gente trabalha com essa média de peixe, né, de 2 toneladas a 2,5 toneladas de peixe por mês. É um volume muito grande de peixe para a gente.
E quando a gente limpa o peixe, sobra as carcaças, né? Sobra o rabo, a cabeça, o olho, o estômago. Então essas carcaças, muitas vezes a gente seca, defuma, prepara um caldo, né? Reduz bastante, congela essas bagzinhas de caldo e vai utilizando ao longo do mês nos preparos. É uma forma, né, de se utilizar esse produto que ele agrega muito valor e sabor às preparações. Então, a gente está sempre tentando utilizar o máximo possível. Nem sempre é possível utilizar tudo que sobra do peixe. Não tem como você utilizar 100%, mas eu acho que você utilizando 5% a mais, 10% a mais, já está fazendo muito, né? Então, como é a nossa ideia ali, a nossa prática, a gente está sempre nessa luta e sempre tentando incentivar o cozinheiro. Então, como eu falei, às vezes chegar no restaurante e ver que um cozinheiro está te trazendo uma solução e não um problema, é muito interessante. Hoje você tem um prato que é uma samosa de peixe, feita com especiarias, e essa samosa é feita com as raspas dessa parte do peixe. Depois que a gente tira o filé, a gente vai lá com a colher e raspa. E essa samosa, os cozinheiros que criaram, é um refogado de peixe com azeite de urucum, com bastante especiaria, recheia uma massa de pastel, faz um triângulozinho assim muito legal. E hoje é o meu prato predileto no restaurante, e é um prato que não tive participação nenhuma, foram os cozinheiros que criaram. Então, isso é muito legal, né? Você vê que a galera está engajada, a galera tem essa curiosidade, e apesar da rotina de trabalho na cozinha ser bem dura, bem puxada, ainda assim a galera conseguiu um tempo para fazer um teste, para trazer uma nova solução para a gente. Isso é muito importante, é muito legal. Aqui a gente tem um teste que a gente fez no restaurante também, que é uma mortadela de peixe. Então, foi uma batalha, assim, a gente conseguir chegar na textura da mortadela, né? A mortadela, ela é elástica, quando você fatia, ela não se quebra. Então, nós fizemos muitos testes até conseguir chegar a um resultado que fosse legal. Foi um aprendizado muito grande. Para a gente, assim, é curioso trabalhar com peixe. Volto a dizer, eu sou suspeito para falar, mas diariamente você se surpreende, né? Muitas vezes você chega a conclusões que você poderia ter chegado há anos atrás, mas é tanta coisa para se pensar que demora a vir as ideias, a virem as soluções. E teve um acontecimento interessante, foi que a mortadela geralmente ela é embutida no fundo bovino, né? E como a gente limpa muito peixe grande, muitos dourados no verão, o dourado tem um estômago muito grande. E a gente fez um teste, por que não tentar embutir a mortadela dentro do estômago desse peixe, ao invés de utilizar o fundo bovino? E foi o que a gente fez. Então isso foi um teste que a gente fez no restaurante de uma mortadela defumada, uma mortadela com pistache, com a massa da mortadela embutida no próprio estômago do peixe. Ficou super legal, fez parte do cardápio por um tempo, mas óbvio, como a gente trabalha em cima da sazonalidade, não é possível manter durante todo o ano. Lembrando que o OCA trabalha com o que tem no dia, com o que tem na peixaria. E volto a dizer, nem sempre a gente vai conseguir o melhor peixe do mundo. Então a gente trabalha muito para conseguir o melhor que o mercado pode nos oferecer aquele dia. Esse é o estômago do dourado, ele não é muito bonito não, mas funciona muito bem. Aqui foi um outro teste que a gente fez, inspirado a gente tem a buchada de bode, né, que é muito interessante. Isso daí foi uma receita que a gente tentou desenvolver utilizando os miúdos do pescado embutido no estômago do peixe e conservado a frio, depois feito na brasa. Funcionou muito bem, tá? E mais uma prova de que é possível você utilizar fígado, ova, coração, estômago. Claro, gente, nem sempre vai ser possível, nem sempre vai ter a qualidade necessária, mas quando você consegue se organizar, tem tempo, tem pessoas dedicadas dentro de uma cozinha, é possível ir um pouco mais a fundo e tentar arriscar algumas coisas e chegar a esses resultados
Isso daqui é a mistura que a gente fez, foram os miúdos com um pouco de pimenta calabresa, gengibre, cebola refogada na manteiga, e embutimos no estômago, deixamos secar, depois foi feito na brasa, ficou bem delicado, bem legal esse produto, a gente serviu por um tempo também. Claro, o restaurante tem produtos, pratos super comuns, né? Mas quando a gente tem a oportunidade, a gente serve algo um pouco diferente, assim, para tentar mostrar que é possível você aproveitar, que você pode provar. E na maioria das vezes a gente está falando de profissionais, né, gente? A gente tem cozinheiros capacitados dentro de uma cozinha para conseguir combinar uma série de produtos com determinadas técnicas para chegar a um resultado interessante e servir uma comida que seja gostosa. Então, assim, a gente precisa acreditar, né? Passar essa confiança adiante para o cliente chegar até o nosso restaurante e ter a coragem de provar. Alguém em algum momento teve coragem de comer um caranguejo. Imagina quem abriu o ouriço pela primeira vez, que absurdo, né? Então, assim, o ser humano tem curiosidade desde sempre. Então, eu acho muito importante e muito legal quando um cliente chega no restaurante e pergunta por um prato, por um preparo desse tipo, né? Ele quer provar, ele quer conhecer. Isso é uma conquista muito grande para a gente. Esse é o resultado. Depois de que a gente maturou esse produto, a gente fez ele na brasa e ele foi servido assim, cortado ao meio. Ele ficou aproximadamente 15 dias nesse processo, e você consegue perceber que depois de 15 dias ele ainda apresenta as cores, né? Você tem ali a cor da erva, da salsa, do coentro, da pimenta. A ova permanece na mesma cor, depois de 15 dias sendo preservada dentro do estômago do peixe. Para a gente foi um resultado muito legal. Eu provei, comi vários, realmente estava interessante. Bom, gente, é isso. O que eu queria mesmo era passar um pouco dessa mensagem para vocês, que é possível, é muito legal ter um espaço, ter uma cozinha onde a gente pode arriscar, onde a gente pode testar. A gastronomia está num momento muito bom. Hoje tem milhares de profissionais fazendo trabalhos, o que não falta são referências que nos inspiram, né? A gente teve aqui mais cedo o Dário, a Cíntia, que fazem um trabalho super especial, e eu acho que o momento da gastronomia está realmente muito interessante, porque você vê muita troca, né? Cozinheiros de diferentes estados frequentando restaurantes de outros cozinheiros, viajando para outros países, trazendo novas referências, novos produtos, novos testes. Hoje com a internet você está sentado no sofá da sua casa e está vendo um cara cozinhando lá no Japão, cara, e dali surge alguma ideia, dali você vai para a cozinha e tenta alguma coisa. Então, eu acho que o cenário hoje é muito positivo. E bom, é muito legal estar aqui podendo falar para vocês um pouquinho do que a gente faz, um pouquinho do que a gente acredita. Espero que vocês tenham curtido. Por hoje é só, pessoal. Pessoal, tem perguntas? Tem perguntas? Se tiver, temos algum tempo ainda, tá? Tem? Aqui. Nossa, doutor Davi. Puxa vida. Me abre esse microfone. Eu preciso primeiro descobrir como eu... Quer que eu fale aqui? Pronto. Bom, é muito bom te ver, é maravilhoso comer no CA. Eu já tive as duas experiências. Como que está hoje? Quais são as curiosidades de estar na Ilha da Gigoia e no Leblon, em termos de tudo? Se falou muito do pescador chegar direto e entregar o peixe para você lá na ilha, né? Mas como que está sendo essa experiência de dois restaurantes, que eu não sei se é o mesmo público, eu tenho curiosidade de saber em termos de negócio. Legal, muito boa pergunta. É um desafio, né? Quem tem restaurante sabe, quem trabalha com restaurante sabe como funciona, né? Restaurante tem vida própria. Restaurante é capaz de apresentar problemas que você jamais imaginou que pudessem existir. Então, cada dia a gente é surpreendido com várias novidades e a gente precisa lidar com isso, né? E um desafio muito grande que a gente enfrenta, eu acredito que todo mundo, é você conseguir ter acesso a um peixe que seja interessante de se trabalhar, né? Que tenha uma qualidade. Porque no Brasil fala-se muito de peixe do dia. Pô, esse peixe é do dia. Mas não existe relação entre peixe do dia e qualidade. Às vezes o peixe do dia ele foi muito maltratado, ele é um peixe que não teve os devidos cuidados, né? Então hoje, o nosso principal desafio é conseguir encontrar um peixe que nos permita trabalhar com ele
da forma que a gente gosta, né? E o sonho, obviamente, é encontrar sempre um peixe 10 de 10. Eu falei isso aqui algumas vezes. O que seria um peixe 10 de 10, né? Um peixe que, na sua captura, ele foi bem cuidado, foi passado pelo gelo, às vezes foi abatido, foi bem armazenado, teve um transporte rápido, né? Chegou no seu restaurante em bom estado de qualidade. Então, nem sempre isso é possível, né? Porque a gente depende também das condições climáticas. Então, acho que um dos maiores desafios hoje é conseguir realmente um peixe que faça sentido para a gente. E isso é um trabalho árduo, né? Explicar às vezes para o pescador, porque às vezes o pescador te liga e fala, olha, eu tenho 200 quilos de anchova, tá? Tá bom, 200 quilos de anchova, como é que está essa anchova? Não, pescamos ontem, está no gelo aqui, você vai ver o produto não está tão legal. E aí você falar para o pescador que esse produto não está do jeito que você gostaria de trabalhar, dependendo de como isso é passado, pode ser uma ofensa, né? O pescador fala, cara, eu trabalho com peixe há 15, 20, 30 anos, esse peixe aqui está maravilhoso. Cara, a gente super entende, mas não está no estado que a gente precisa. Então, a gente convida o pescador para ir no restaurante almoçar com a gente, para a gente contar um pouquinho da história, para mostrar ali o trabalho que a gente faz, para ele poder entender e oferecer o peixe da forma que a gente precisa. Além desse desafio, assim, falando mais sobre o negócio, a gente tem um desafio de rotatividade, né? Que é muito comum, acho que todo mundo enfrenta isso, dos colaboradores, mas, no geral, assim, são dinâmicas completamente diferentes. Um restaurante dentro de um bairro comum, onde os produtos chegam de carro a qualquer momento do dia, e um outro restaurante dentro de uma ilha, onde tudo se chega de barco, né? Então, a gente está nesse processo, assim, eu acho que é um aprendizado que nunca vai acabar, como lidar com esses restaurantes e como fazer essa máquina girar com menos problemas, né? Tentando, eu acho que a luta do restaurante é tentar existir da maneira mais descomplicada possível. E essa luta acho que não tem fim, gente. Obrigado. Muito bom. Senhor Davi Hertz aqui, olha, Gastromotiva. Quem mais? Quem mais? Aqui. Ah, tem lá. Agora outro professor. Esse é o Juarez Soares. Só Juarez professores Campos. hoje aqui. A coisa está chique. Juarez Soares. Juarez Campos. Juarez Bom, eu sou capixaba, pesquei muito lá Juarez Campos. no Pier de Iemanjá. Que legal. E tem um peixe lá no Espírito Santo que pouca gente conhece, que em São Paulo chama porquinho, que é o peruá. O que você acha dessa brincadeira, que é um dos pratos típicos de lá, você que morou lá? E eu já trabalhei muito com filé de peruá também, não só ele, mas é um peixe especial. E também lá a gente tem muito cação, né? O caçonete. Não sei como é que é, vocês que são profissionais da parte de peixe, o que acham do trabalho do cação? Porque eu já fiz ossobuco de cação. Você pega o rabo do cação, você corta igual um ossobuco, né? E você que é um especialista pode nos ensinar um pouco mais sobre esses peixes. Poxa, obrigado pela pergunta. É um prazer enorme saber que você está sentado aí na plateia. Acompanhei um pouco da sua trajetória. Assim, desde o Aleixo, do Oriundi, né? Quando eu comecei a pensar em cozinha na minha vida, você sempre foi a maior referência ali em Vitória, né? Depois que eu saí de Vitória, eu entendi que também era uma referência a nível nacional. Então, muito legal poder estar aqui hoje respondendo essa pergunta. Bom, Vitória Vitória é um lugar muito especial, né? Foi ali que eu tive meu primeiro contato com o mar, ali que eu aprendi um pouco mais sobre peixes. Onde eu moro hoje, no Rio de Janeiro, ali não chega para a gente tanto cação, mas eu acho que é um produto interessante se for bem trabalhado. Em Vitória, realmente, no Espírito Santo, geralmente, tem esse hábito de consumo do cação, né? Agora, sobre o peruá, eu acho esse peixe incrível, assim, tem aquela memória do cheiro de peruá, né? Algumas praias no Espírito Santo já tiveram cheiro de peruá, acreditem. Você chegava no quiosque e o prato que as famílias queriam comer era um peruá frito, com a farofinha, banana, batata frita, arroz, e vinha ali as rodelas de tomate, o alface. Cervejinha gelada para rebater. Cervejinha gelada, claro. E o alface compondo o fundo do prato. E sempre foi um peixe muito vendido, sempre esteve presente nas peixarias.
E hoje em dia, curioso você perguntar sobre o peruá, porque eu tive a oportunidade de receber o Saburó, que é um amigo querido, num restaurante no Oceal um tempo atrás, e o pessoal tinha feito uma captura ali de um peruá que, em alguns lugares, eles chamam de peruá-cação, peruá-chinelo, peruá-raquete, que ele é um pouquinho diferente daquele peruá que a gente consome no Espírito Santo, ele é um pouco mais longo, e eu servi para ele esse peixe cru, e ele gostou muito. E, poxa, Saburó é uma pessoa que tem um conhecimento... Uma referência. É uma referência. Então, servir um peruá para ele, cru, e ver que ele teve uma reação positiva e gostou daquele peixe é muito legal, porque geralmente esse peixe está na peixaria e ele não tem tanto valor quanto deveria, né? Porque é um peixe um pouco mais difícil de se trabalhar, difícil de limpar, mas tem uma carne de muita qualidade. Eu particularmente gosto muito, sempre que eu me encontro na peixaria e eu tenho espaço no restaurante, a gente leva para poder trabalhar. Tá bem. Só queria te parabenizar pelo seu trabalho. Eu conheço o restaurante do Leblon e essa parte de dry aging, vamos dizer, de peixe, eu achei sensacional também, porque eu não pude, passei um período estudando um pouco a Escandinávia, estive lá, inclusive, para ver os tratamentos de peixe. Eu acho que você está bastante na frente. Meus parabéns. Poxa, obrigado, Juarez, muito obrigado. Eu chamei de Juarez Soares, porque o tamanho dele está me dando medo. Você precisa começar, entendeu, Juarez Campos? Comer mais peixe. Comer mais peixe, exatamente. Juarez, uma curiosidade. Eu não sei se você sabe, ali no Pier da Iemanjá, eles retiram canivete. Você chegou a presenciar isso? Não, nunca vi. Não? Não. Então, é difícil achar canivete, até no Brasil inteiro é difícil achar. Né? Cara, lá tem uma pessoa, que é um personagem que eu até citei ele aqui, que é o Faísca. Esse cara foi uma das pessoas que mais me ensinou sobre o nome peixe desse, na o cara vida. tem que ser especial. Ele é demais. E ele frequenta lá até hoje. E ele extraía canivete, que são as famosas navarras. Ele extraía canivete ali no Pier da Iemanjá, a 100, 150 metros do pier. Ele ia com snorkel, mergulhava, tirava os canivetes e vendia o canivete, na minha época, tá, gente, só 20 anos atrás, a 75 centavos a dúzia, para os pescadores utilizarem como isca. Hoje, com a inflação, aí já deve estar custando seus R$10 a dúzia. E eles vendem até hoje, eles tiram até hoje e vendem para os pescadores utilizarem como isca, muitas vezes na época da canhanha. Ali na colônia, na Praia do Soares, quando você encontra uns peixes, comprei um dia desse, que eu nunca tinha ouvido falar, chama dorminhoco. É um peixe sensacional. Que legal. Engraçado, né? Que nos lugares eles dão nomes variados aos peixes, né? Fica até um pouco difícil da gente identificar. Mas navarras a gente não consome? Quer dizer, consome, não, só que lá não tem. O pessoal não mas tem como isca, mas não como comida? Consome como comida. E é muito legal saber que tem esse produto no Brasil, né? Mas os pescadores não têm esse hábito de consumir. E engraçado que tinha um outro personagem, que o apelido dele era Índio, que ele realmente era indígena. Infelizmente ele tinha problemas com bebida, e ele chegava no Pier da Iemanjá e perguntava aos pescadores: quem vai querer canivete? 1, 2, 3, 4 dúzias. E ele com um shortinho, uma sacola do supermercado São José, você lembra, aquela sacola amarela na boca, ele pulava do pier sem snorkel, sem nadadeira, nadava até mais para fora e ele coletava os canivetes, só que muito maiores, assim, os canivetes de 1 palmo, voltava para o pier, vendia para os pescadores, e lá no geral a galera sempre utilizou para isca, nunca utilizou para comer, mas ainda é possível comprar. Muito bom. Alguma outra pergunta? Tem ainda aqui, olha. Espera um pouquinho, calma. Fala o nome, inclusive. Willy, qual foi a solução da textura da mortadela, no caso? A solução da textura da mortadela? Isso, como tu conseguiu chegar nessa textura elástica? A gente tentou utilizar diferentes espécies, diferentes temperaturas no processo ali, né, de moer o peixe. E aí a gente foi ajustando, fomos pegando algumas ideias com alguns amigos que já fizeram outros tipos de mortadela. Aí um sugeriu utilizar um pouquinho de amido, o outro sugeriu utilizar um pouquinho de tapioca, o outro aconselhou bater a massa com gelo, o outro aconselhou colocar o peixe no congelador.
e quando ele começar a congelar, você tirar e você bater a massa. E aí a gente foi testando, foi melhorando a textura, mas no final a gente chegou à conclusão de que deveríamos utilizar um emulsificante, tá? E o sal de cura, ele ajuda muito, né? Então a gente utilizou o sal de cura, e quando você está com a massa da mortadela e você utiliza o sal de cura para qualquer embutido, muito importante você estar ali misturando por bastante tempo para que ajude a liberar as enzimas e aquele produto fique mais unido, né? Mais, como eu posso dizer, mais gelatinoso. Então, quando você processa, injeta ali no fundo bovino ou no estômago do peixe e cozinha, quando você fatia a mortadela, você vai conseguir fatiar muito fina e ela vai ter uma elasticidade super interessante, que é a real elasticidade da mortadela. Foi mais ou menos assim que a gente chegou nesse resultado, mas a gente errou bastante, tá? Pessoal, uma salva de palmas, Jerônimo Atuel, OCA. Obrigado, querido. Maravilha. Obrigado. Muito obrigado. Valeu, querido.